Até o Vladimir Putin sabe que o tarifaço aplicado no Brasil pelos Estados Unidos foi por causa da violação de direitos humanos causada pelos ministros do STF contra o bolsonarismo. Это событие на Украине – это только предлог для решения вопросов экономического характера в отношении ряда стран, экономические связи с которыми кого-то не устраивает. Например, да, существует диспропорция в торговле между Соединенными Штатами и Индией, Соединенными Штатами и Китаем. Но нет никакой диспропорции в экономических отношениях между Бразилией и Соединенными Штатами. Первое. Второе. Дедлайн был обозначен 8 августа, а против Бразилии ввели дополнительные пошлины 6-го. При чем здесь Украина? Хотя ссылки были на Украину. Ну при чем здесь? Да ни при чем. Там проблемы, вот именно там, проблемы во внутриполитических раскладах, в том числе связаны с взаимоотношениями между действующими властями и бывшим президентом Болсонaro. При чем здесь Украина? Durante a entrevista em Pequim, o ditador russo disse que os Estados Unidos usam guerra na Ucrânia para justificar tarifas ao Brasil. É tipo, ô Rússia, você não pode falar nada do que a gente está fazendo aqui no Brasil, porque olha só o que vocês estão fazendo com a Ucrânia. Vocês têm ideia do que vocês estão... presta atenção, né, meu parceiro? Vocês não têm moral nenhuma para falar. Mas, de acordo com Putin, não tem nada a ver uma coisa com a outra, que a relação entre Rússia e Ucrânia é o extremo oposto dos Estados Unidos para o Brasil. Pelo entendimento de Vladimir Putin, isso se trata de uma questão política interna, doméstica do Brasil. Como se o interesse da Rússia pela Ucrânia não fosse uma questão política também, né? Vocês querem só dominar o Oriente inteiro. E o que mais me incomoda nessa história é que o Vladimir Putin, o ditador da Rússia, né, que tá bem longe daqui do Brasil, entendeu o que tá acontecendo aqui. Mas o pessoal da Faria Lima ainda não. E é por isso que empresários brasileiros participaram de audiência nos Estados Unidos sobre investigação comercial. Porque na cabeça deles, eles realmente vão achar algum tipo de problema ou desproporcionalidade, né, com a relação econômica entre Brasil e Estados Unidos, quando realmente não tem. Se o Brasil deixar sua política econômica alinhada com aquilo que está pedindo o tio Sam, ainda assim a revogação do tarifaço não vai acontecer. Porque não se trata apenas de uma questão comercial, se trata de uma questão de violação de direitos humanos. E o Putin sabe disso. Ele citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro e governantes atuais do Brasil, autoridades do Brasil. Então não adianta ir para os Estados Unidos procurar pelo em ovo. Vocês não vão achar uma solução para isso. A única solução é a que Donald Trump deixou claro 1000 anos atrás quando escreveu a cartinha, ó, deixem Bolsonaro em paz. Ponto. Tanto é verdade que os Estados Unidos da América dizem aos empresários que tarifaço depende de Brasil. Sabe o que depende? Depende de, primeiro, anistia, depende de impeachment de Alexandre de Moraes, depende do Supremo Tribunal Federal entender que eles não têm um voto da população. Eu vi no debate que a Eduarda Campopiano participou, em que a esquerdista diz o seguinte: ah, mas só que os senadores votam no ministro indicado pelo presidente da República, então ele tem voto sim, é um sistema democrático. Mas quem indicou Alexandre de Moraes foi o Michel Temer, e de acordo com vocês, o que aconteceu no Brasil foi um golpe. Portanto, a indicação de Alexandre de Moraes por Michel Temer ela não deve ser válida, não é mesmo? Os Estados Unidos estão dizendo mais uma vez que a responsabilidade é inteirinha do Brasil. Basta o Brasil resolver as questões envolvendo as violações de direitos humanos cometidas pelos ministros do STF. É uma coisa fácil de se entender, porque quanto mais eles demoram para tentar resolver essa questão, pior fica. A exemplo disso, o próprio Tesouro dos Estados Unidos da América questionou bancos do Brasil sobre a lei Magnitsky. Pega o Banco do Brasil, por exemplo, que ofereceu um cartãozinho, um elo para Alexandre de Moraes usar só aqui em território nacional. Não pode. Alexandre de Moraes, se ele quiser receber o salário dele, vai ter que ser com cheque predatado que vai sacar na boca do caixa. Se quiser comprar qualquer coisa, uma loção importada para sua carequinha, vai ter que ser usando um laranja. Como eu já disse aqui antes, esquece, Alexandre de Moraes, isso que você não vai ter direito nem a elo. Aí tem que aprender a viver com Pix. E olhe lá ainda, viu? Aí vocês acham que os bancos vão querer obedecer a quem? Aos ministros do STF ou aos Estados Unidos da América? Quem tem mais poder de ferrar financeiramente os bancos? Os ministros do STF ou os Estados Unidos da América? Porque os Estados Unidos já venceram uma guerra comercial com a China, com a Rússia.
Quem os ministros do STF são na fila do pão? Diz pra mim. E já com medo com o que pode acontecer e vai acontecer por causa desse julgamento absurdo de Jair Bolsonaro, o mercado se prepara para as novas sanções de Trump contra o Brasil com o início desse julgamento. Então, meus amigos, vocês podem esperar porque vai vir mais Lei Magnitsky, vai vir mais gente perdendo visto. Eu espero que todos os amigos do Alexandre de Moraes percam o visto para vir para os Estados Unidos. Eu espero que todos os seus familiares sejam prejudicados por causa disso. Eu espero que Alexandre de Moraes seja uma pessoa assim que ninguém queira chegar perto, que qualquer um que apareça na foto com Alexandre de Moraes seja imediatamente punido pelos Estados Unidos. É isso que eu quero. Eu quero ver Alexandre de Moraes sendo isolado de qualquer tipo de ser humano na face da Terra. Que seja aquele tipo de gente que ninguém quer chegar perto, sabe? E é bom já se preparar, porque Flávio Dino e Gilmar Mendes estão pedindo, viu? Estão pedindo muito para isso acontecer com eles também. Principalmente agora que o Tagliaferro diz que enviou aos Estados Unidos material que acusa Moraes de fraude. Então assim, meu parceiro, olha, estão com a faca e o queijo na mão. Knife and cheese. Tudo bem, eu sei que não existe essa expressão pra eles, mas eu vou falar do mesmo jeito. Dia 7 de setembro a gente tem que estender uma faixa bem grande lá na Avenida Paulista. Vem Magnitsky. Não espero menos que isso.